Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus, dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas, construiu uma torre de guarda, depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo, tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam: com certeza mandará de matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes na Escritura: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado, será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as palavras de Jesus. Compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, todos nós somos chamados a participar do reino de Deus. Nós estamos nesta segunda semana da Quaresma, dando mais um passo para a Páscoa do Senhor. E nesta caminhada quaresmal, penitencial, somos chamados a aurir da palavra de Deus tudo o que é importante para que nós aperfeiçoemos o caminho. Estamos no caminho. O caminho é o próprio Jesus. Ele é quem nos motiva todo dia a acordar, participar da Santa Missa, comungar, fazer toda uma caminhada de crescimento, de conversão. A conversão, ela é externa, sim, mas ela brota no coração. Do coração arrependido, do coração que quer superar os seus males, suas impurezas, suas dificuldades e fragilidades. Então nós queremos justamente que o nosso coração esteja fortalecido para que as nossas atitudes, a nossa conduta sejam também amáveis, favoráveis para receber a graça de Deus. Hoje a palavra de Deus vem chamar primeiramente a atenção sobre uma atitude humana, infelizmente, ou eu diria desumana. Uma atitude que muitas vezes toma conta do coração de alguns e que pode corroer, pode realmente aniquilar o coração, que é a inveja. Nós ouvimos o texto do livro do Gênesis, no qual os irmãos de José tramam a morte do próprio irmão, por inveja. José tinha tido o pai dele, Jacó, tinha tido José, filho, com Raquel, a quem ele muito amara.
E desse fruto do amor nasceu José. O pai cultivou um amor muito afetuoso, muito próprio, íntimo com este filho, que veio depois, com todo o amor, carinho do pai. E o filho cresceu assim. Mas, no decorrer do tempo, os irmãos foram percebendo uma espécie de maior amor do pai com o filho. É coisa do coração humano, quando entra o ciúme, entra a inveja. Isso foi, infelizmente, proliferando, foi se multiplicando no coração daqueles irmãos. Até um determinado momento, quando eles vão articular e vão tramar a morte do próprio irmão, quando ele, em nome do pai, vai lá à lavoura para visitar os irmãos, eles tomam José, colocam-no numa cisterna, amarram e ficam disputando a sua sorte. O que nós vamos fazer com o nosso irmão? Nós vamos matá-lo? Vamos deixar morrer aí, nesse buraco? Vamos vendê-lo? É uma história interessante porque lembra o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, que também veio para trazer a salvação para todos nós e foi objeto da maldade humana, até que um dos irmãos resolve, não, vamos ganhar um dinheiro, ele é nosso irmão, então vamos vendê-lo. Ele foi vendido por 20 moedas de prata, assim como Jesus foi vendido por 30 moedas, por Judas. É o dinheiro, a ganância, a autossuficiência tomando conta do coração humano. E assim acontece a história de José, chamado José do Egito. Amanhã é dia de São José. Hoje é dia do José do Egito. E é importante vocês leiam o restante do texto, que é muito bonito. Vai ser uma história fabulosa de um homem santo, abençoado, que depois vai perdoar os próprios irmãos. É um enredo assim, muito bonito, de verdadeira conversão. Mas para mostrar que onde entra a ganância, onde entra a inveja humana, vem também o desejo de morte. Dentro da família, entre próprios irmãos. Então tem que se tomar muito cuidado para essa maldade não penetrar no coração dos nossos lares. Quando já não se educa o filho para o valor do respeito, da valorização da vida. O Evangelho apresenta uma parábola. A parábola é uma forma educativa, especial que Jesus encontra para ensinar. Jesus é aquele que vive o que nós falamos aí no lema da campanha da fraternidade. Ele fala com sabedoria e ensina com amor. Só que muita gente não quer aprender com Jesus, como aconteceu no texto de hoje. Nós temos alguns elementos. O proprietário da vinha é o próprio Deus. A vinha somos nós, é a realidade, são os frutos que nós deveremos também colher. Aqueles vinhateiros são as lideranças a quem Deus deu toda uma responsabilidade, cuidar da vida, cuidar da vinha. E o que eles fizeram? Eles não apenas não cuidaram de maneira favorável, quanto mataram os empregados daquele administrador e depois mataram o próprio filho para usurpar a sua herança. É o coração humano, mais uma vez, dominado pela ambição. No final, o que Deus vai fazer com eles? Na verdade, a sorte está na própria conduta que eles assumiram. Os chefes dos sacerdotes, dos fariseus, daquele povo, percebendo que Jesus falava deles, quiseram fazer o mesmo com Jesus. Como fizeram? Armaram também a sua morte. Mas, meus irmãos, fica para nós essa história. Como estamos cuidando da vinha? Estamos banalizando a vida? Como está o cuidado com o reino de Deus entre nós? Como estamos fazendo com a confiança que Deus deu para todos nós com a nossa vida neste mundo? A vida é um dom incalculável,
É Deus quem lhe a deu a todos nós. Devemos cuidar com carinho, não só da nossa vida, ajudar os outros também a saberem se cuidar com zelo, com amor. O certo é que o bom Jesus confia-nos também esta missão, a missão de fazer o bem e de não deixar que o nosso coração seja penetrado pela ambição, pela ganância, pela inveja, pelo ciúme, pelas maldades. Vamos então escolher educar-nos para o amor, educar-nos para o cuidado, educar-nos para a vida de Deus entre nós e de fazer com que essa vida seja também amor para com os nossos irmãos.